A prova que você não tem uma eleição no Brasil é que você não pode falar sobre a eleição. Se você não pode criticar um serviço público, não existe. Eleição é um serviço público. Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, é um servidor público, pago com dinheiro do meu erário, meus impostos, para prestar um serviço. E, portanto, será cobrado. Eu não estou nem aí se ele gosta ou se ele não gosta, se ele acha que isso é um ataque à democracia ou se não é. Eu não estou nem aí, não estou preocupado com isso. A opinião dele, para mim, é irrelevante. Quem é pago para dar opinião sou eu, é você. Ele nem deveria dar opinião, né? Não deveria, ele não pode. Sim, Não pode. Quem dá opinião é comentar. Quer dar opinião? Pede demissão, vai para Globo News e vai ser comentarista, pô. Ou vira político, sei lá. Vira político. Essa é uma alternativa. Então, assim, mas o fato é que nós não podemos. Eu posso entrar aqui minuciosamente sobre o processo eleitoral brasileiro, sobre as 3 fases que eu vou chamar aqui de itercrímenes, para usar o termo legal, das eleições brasileiras. Fase preparatória, fase do ato, do cometimento e a fase do acobertamento. Posso entrar nessas 3 fases aqui detalhadamente. Mas eu acho que não é bom para você eu ficar falando sobre esse assunto no seu... Paulo, eu já tô fudido, cara. Mas o inferno é um poço sem fundo. Bom, isso é verdade. Tem piorado gradativamente só, nunca vi melhorar, realmente. A ideologia desses caras é a ideologia do tiro na nuca. Então, o que eu falo assim, para me calar, vai me calar com um tiro na nuca. E eu não falo isso como, tá falando isso para ser dramático, não falo isso. Eu falo isso porque é a mesma ideologia dos caras que terminam calando seus opositores com um tiro na nuca. Pode crer. É esse o papel assim, que te colocaram nessa posição onde, se você quiser manter os seus princípios, significa arriscar levar um tiro na nuca. Esse é o ambiente político que a gente está vivendo, né? Infelizmente. E repara, eu não sei quando que virou radical a defesa inequívoca da liberdade de expressão e das liberdades individuais do direito natural. Não tem nada que eu fale. Eu nunca preguei golpe de Estado. Mesmo que pregasse. Acho que eu deveria ter o direito de pregar. Verdade. Tá? Os comunistas pregam golpe de Estado todo dia. É literalmente isso que eles fazem, a ideologia. Mas eu não sei quando que eu virei radical. Quando é que as coisas que eu defendo, que são os princípios de fundação dos Estados Unidos e de todas as democracias ocidentais, são os princípios do iluminismo. Eu não sei quando que isso passou a ser visto como radicalismo. Eu não sei. Eu honestamente não sei. Eu tenho uma hipótese aqui, cara, do porquê isso passou a ser considerado radicalismo. Eu acho que a gente tem um movimento global de dominância política hegemônica, né? E a liberdade de expressão é um empecilho. É empecilho, porque a forma com que esse movimento global controla as sociedades são através de imposição de narrativa e de controle de narrativa. Então, se essa é a estratégia que eles têm, a maneira de aumentar a eficiência dela é calando no mundo inteiro. Eu acho que não é à toa que a democracia não está se esvaindo apenas no Brasil. Ela está se esvaindo em todos os cantos do mundo, inclusive aí nos Estados Unidos. Você tem o Alex Jones, ele foi multado em 1 bilhão, sei lá, o processo chegou quase $1 trilhão, porque ele falou uma coisa que foi uma merda, eu não vou concordar. Ele admite que foi uma merda. Sim, eu não vou concordar com o que ele falou, mas ao mesmo tempo ele falou uma coisa, né? Não é algo que vale você destruir o cara com 1 trilhão em multa, né? Então, até mesmo nos Estados Unidos existe um movimento de censura, né, que começou na Big Tech, e inclusive foram os Estados Unidos, né, a oligarquia americana, que implementou e exportou a censura para o Brasil e para a mente do brasileiro através das Big Techs, que foram organismos de condicionamento mental da viabilização e da aceitação pela sociedade da censura. Porque foram eles que começaram a censura, né? Mas é importante a gente separar essas duas censuras, Monark. E é claro que eu sou um grande crítico das Big Tech, mas existe uma coisa que é uma discussão que o mundo está tendo a respeito do poder das Big Tech e o quanto que elas podem ou não censurar o indivíduo. Mas, aqui dentro dos Estados Unidos, elas são vistas como entidades privadas e toda entidade privada tem o direito de negar serviço a alguém aqui. Então, se você é dono de uma
isso é uma visão bem cara para os libertários, tá? Se você é dono de uma cafeteria e você não quer atender um cliente, você pode mandar esse cara embora. Então, não quero te servir café aqui, pode. Proteção dentro da primeira emenda. As Big Tech partem do mesmo princípio dentro dos Estados Unidos. E é por isso que nenhuma ação conseguiu reverter isso, que é elas podem decidir que não vão prestar serviço para alguém. Então o YouTube não gosta do Monark, ele tem o direito, assim como o cara que negou o café, o YouTube tem o mesmo direito de botar o Monark para fora. É claro que o que está havendo na discussão nas sociedades é o seguinte, peraí, nem toda empresa pode negar serviço, né? Porque assim, você não pode negar serviço para um cara só porque ele é negro nos Estados Unidos. Existe. Realmente existe essa questão. Esse é um aspecto da coisa. Você não pode negar por orientação sexual, por raça, tem mais gênero, né? Na verdade, sexo. Você tem algumas previsões que você não pode negar. Não pode dizer assim, opção sexual. Não atendo. Existe até a discussão do gay ou não, por causa da restrição religiosa. Tem isso, mas também tem o seguinte: a companhia de luz não pode negar serviço. Ele fala assim, não, eu optei por não atender mais o Paulo Figueiredo e a partir de agora ele não tem luz. Pois a companhia de telefone não pode atender. Não. Então... Ainda mais se é uma concessão estatal, né? O que se coloca essas empresas, que eu citei aqui, né, são empresas de public utilities, né, de serviços públicos. E aí essas empresas, elas não podem negar serviço. Isso é uma discussão se as grandes empresas de tecnologia são empresas de serviço público. Isso é uma discussão de natureza jurídica. Mas deixa eu te cortar um pouquinho aqui, Paulo. Eu entendo essa questão a empresa é privada, ela tem direito de fornecer serviço para quem ela quiser, ela não é obrigada a fornecer um serviço para ninguém. Nesse ponto eu entendo, e concordo até, inclusive. Só que o mundo que a gente vive não é um mundo onde essas decisões das empresas estão vindo através delas e de um processo de mercado onde elas acharam melhor censurar essas pessoas para ganhar mais dinheiro. Você tem, com o Elon Musk revelando no Twitter Files, você tem provas e evidências concretas que o governo, o FBI e a CIA estavam trabalhando com o Twitter para criar um sistema de censura que não era nada privado, entendeu? Era um sistema de censura completamente organizado, instruído pelo governo, tanto que o governo pagou milhões de dólares para o Twitter no passado e tem e-mails de vários oficiais, fora que vários ex-membros do FBI foram contratados pelo Twitter também. Então, eu entendo que uma empresa privada tem direito de não fornecer serviço, mas a partir do momento que essa empresa privada está em conluio com o governo para censurar pessoas dentro do momento eleitoral da coisa, aí a gente está entrando para uma esfera totalmente diferente. É uma esfera onde a gente consegue ter evidências que o Estado está usando as Big Techs para controle político da população. E aí, nesse sentido, o Estado não deveria ter esse direito. E se o Twitter está sendo alvo disso, quem dirá o Facebook, o Google, a Amazon? Então, obviamente, todas as Big Techs estão em conluio com o Estado americano hoje em dia para implementar censura e para perseguir oponentes políticos. Então, por mais que eu entenda essa questão de liberdade das empresas, a gente chegou num momento que isso já não é mais uma empresa, é um braço do governo. As Big Techs viraram um braço da oligarquia internacional. Eu ia chegar lá, era o meu próximo ponto, que era, e eu acho que você ilustrou muito bem. A única correção que eu faria é que não é o governo americano, não é o Estado americano. Olha, a CIA é o quê? A CIA é o Estado americano. São indivíduos dentro do governo americano e dentro do Estado americano. É o deep state americano. Repara, não é uma política, porque para ser uma política de governo, essa política tem que ser orientada de alguma forma pelos governantes, né? E não era. Ou pelo menos, aparentemente, não era. Muitas das coisas que a gente estava vendo acontecendo no Twitter Files aconteciam durante a administração do Donald Trump contra o próprio Trump. Mas é que os governantes não é só quem é presidente, né? Não, os então, governantes claro. são... Mas a quem responde a CIA e o FBI, por exemplo? O Deep State. Deveriam responder ao Poder Executivo. Sim. Quem é o chefe do Poder Executivo?
O presidente dos Estados Unidos. Sim. Então, quando estes agentes da CIA e do FBI, e você está coberto de razão, agem, eu diria o seguinte, tá? Eu falei isso hoje, reunindo com o CEO do Truth Social. O Twitter não era, né, uma empresa de rede social. O Twitter não era uma empresa de rede social. O Twitter se transformou em uma ferramenta cujo objetivo final era o controle do debate público americano. Era controle de narrativa e controle do debate público americano. Não era mais ganhar dinheiro. Não era mais uma empresa. Era um braço do Deep State para controlar o debate público. Então, por isso que eu queria separar essa discussão da censura em capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo legítimo, embora acho que deva ir em discussão no mundo, sobre o quanto que uma empresa privada pode ou não censurar a opinião e se ela é ou não um serviço de utilidade pública, né? Se é um serviço público. Uhum. Segundo capítulo de discussão, eu ia deixar esse para o terceiro, mas vamos o segundo agora, que é o Deep State. É o quanto que esses agentes que gozam de poder agem dentro dessas empresas para avançar a agenda política e ideológica deles, tá? E os interesses pessoais, muitas vezes. Porque esses caras, às vezes, acabam contratados, às vezes acabam contratados de outras fundações, aí o Biden vira presidente, aí os caras que estavam fazendo isso e ajudavam o Biden acabam sendo promovidos. Então tem toda uma dinâmica do Deep State com a esquerda violenta, né? E aí você entra num... Só que o Brasil, ele vive o pior dos pesadelos, que é diferente do que vive os Estados Unidos. O Brasil vive o governo, o Estado, assumidamente, utilizando seus poderes contra o cidadão. E repara, quando eu citei aqui a Constituição Americana, eu falei que o Bill of Rights, né, a Constituição Americana, a Carta dos Direitos da Constituição Americana, suas emendas, elas foram escritas para protegerem o cidadão do Estado. Então, essa proteção do cidadão contra o Estado é que ela não acontece no Brasil. Hoje, o Estado brasileiro utiliza a lei, ou o que quer que seja, o aparato, para se proteger do cidadão. Verdade. É a inversão completa. Por isso que eu digo que não é democracia. É o contrário. O judiciário brasileiro protege o Estado do cidadão, e não o cidadão do Estado. É verdade. Isso total. é inversão completa. Ninguém pode chamar isso de uma democracia.